Fiquei tão aliviado ao ouvir um presidente americano ou qualquer líder do mundo livre não dizer apenas que o melhor cenário para acabar com essa guerra é que o Hamas, ou algo como o Hamas, continue no poder em pelo menos algumas partes de Gaza. Isso só indicaria que futuramente os foguetes voltariam a ser lançados. Com certeza. E em algum momento no futuro, um 7 de outubro aconteceria novamente. É um privilégio enorme ter em nosso programa o maravilhoso, o único Douglas Murray, historiador, jornalista e tantas outras coisas que poderíamos dizer sobre Douglas, principalmente que ele é a voz da clareza moral da nossa geração. Douglas, obrigada por estar conosco. É um grande prazer para mim ver você e estar com seus telespectadores e ouvintes. Obrigada, Douglas. Douglas, você tem um livro que basicamente escreveu depois de 7 de outubro. Aí a premissa do seu livro, se eu entendi corretamente quando o li, é algo que eu meio que já sentia há algum tempo, que de alguma forma o 7 de outubro, embora tenha sido um evento muito singular aqui na nossa história, no nosso país, também é um evento que desmascarou algo muito maior que está acontecendo. Isso mesmo. Sim, sobre democracias e cartas da morte, foi lançado em abril em inglês e agora também está disponível em hebraico. Sim, é uma reflexão sobre, eu diria, duas coisas e também um relato em primeira mão, como você sabe, dessas coisas que são, em primeiro lugar, as atrocidades de 7 de outubro, que, embora muitas pessoas dentro, a maioria das pessoas dentro de Israel, conheçam muitos dos detalhes. Eu não acho que alguém realmente tenha compreendido a quantidade de histórias e muito mais do que aconteceu naquele dia. Há tanta coisa que o mundo em geral não sabe sobre o que aconteceu naquele dia. Por isso, logo após o dia 7, decidi sair dos Estados Unidos e ir para Israel, onde passei a maior parte do ano seguinte coletando, refletindo e registrando essas histórias. A segunda coisa é que, como você sabe, o livro também reflete sobre esse momento mais amplo, como você destacou. O que aconteceu com o resto do mundo fora de Israel? Como foi que, quando israelenses foram massacrados, torturados, sequestrados, assassinados e muito mais, como foi que grande parte do mundo nem sequer, por 24 horas, se concentrou na atrocidade que havia acabado de ser cometida contra o Estado judeu? E, na verdade, rapidamente, quase em questão de minutos em alguns casos, passaram a atacar as pessoas que haviam sido atacadas, vitimizando novamente aqueles que já tinham acabado de ser feitos vítimas. E, na minha opinião, sim, isso é algo sobre o qual o mundo deveria refletir. Por que falhou nesse desafio moral? Por que não esteve à altura desse momento? Douglas, você já escreve há bastante tempo sobre o fenômeno da islamização da Grã-Bretanha. Isso te surpreendeu? Mesmo com todo o seu conhecimento e alertas ao Ocidente por anos antes de 7 de outubro, isso ainda te surpreendeu? Sim e não, de certa forma. O que não me surpreendeu foi a trajetória em que o Ocidente estava, Certo. a trajetória em que, você sabe, um ataque jihadista é realizado, neste caso, dentro de Israel. E você sabe, se descobrimos que temos um grande número de pessoas no Reino Unido, nos Estados Unidos da América, no Canadá, na Austrália, que na verdade apoiam esses ataques, ou que, claro, os apoiam ou fingem que eles não aconteceram. Certo. Uma pesquisa divulgada no início deste ano mostrou que eu acho que a maioria dos muçulmanos britânicos não acredita que o Hamas realizou um massacre em 7 de outubro. Eles dizem que o trabalho deveria ter sido concluído, assim como negacionistas do Holocausto afirmam que Hitler deveria ter feito mais. Sim, exatamente. Eles negam que o Hamas, a Jihad Islâmica e outros cometeram suas atrocidades, mas em muitos casos ficam muito satisfeitos com as atrocidades e gostariam que houvesse mais delas. Isso não me surpreendeu. O que me surpreendeu foi a rapidez da degradação no Ocidente, a velocidade disso, a gravidade disso e até onde isso chegou. Por exemplo, mencionei no início do livro que, em 8 de outubro, fui a Times Square, em Nova York, onde havia um grande protesto de nova-iorquinos muçulmanos e não muçulmanos, celebrando o massacre que ainda ocorria em Israel.
mas isso ganhou tanta força nos quase 2 anos seguintes, que é o período em que estamos falando agora, que em todo lugar que eu ia no Ocidente, quando eu não estava em Israel, fosse em Vancouver, no Canadá, Sydney, Melbourne, Austrália, Londres, Paris, Washington, Distrito de Colômbia, não importava onde você fosse, havia esses protestos genéricos, aparentemente genéricos, muitas vezes organizados também, contra Israel em todo lugar. O tamanho disso, a rapidez disso, a organização disso, a popularização disso, de forma que em fevereiro de 2024 o Parlamento britânico teve suas sessões interrompidas por uma multidão palestinista do lado de fora. O então primeiro-ministro Rishi Sunak precisou sair rapidamente às escadarias da Downing Street e alertar sobre o risco de o Reino Unido perder o processo democrático para o governo da multidão. Esse é o tipo de coisa sobre a qual teríamos refletido, discutido e tentado resolver no passado. Mas não, essas coisas aconteceram nos últimos anos no Ocidente e de forma tão rápida, tão ruim, com uma intensidade e influência tão extremas, e em vez de uma reação contra esse extremismo do tipo que eu gostaria de ver, houve uma espécie de absorção disso pela narrativa mais ampla, de modo que aqui estamos nós, menos de 2 anos após a invasão do Hamas, e os primeiros ministros de todos esses países que por um momento disseram, ou os sistemas desses países que disseram que apoiariam Israel, no caso do Canadá, Austrália, Grã-Bretanha, França, já decidiram que, na verdade, a principal resposta ao 7 de outubro é reconhecer unilateralmente um Estado palestino e dar ao Hamas parte do que eles querem. Mas, no fim das contas, e eu ouvi você dizer isso em uma entrevista e concordo completamente com você, muito disso é motivado pela própria agenda política interna deles e pelo fato de que, em vez de enfrentar os islamistas, os progressistas e marxistas em seus próprios países, eles basicamente estão se rendendo a eles. É tanto assim que, no Canadá, um relatório escrito sobre a islamização do Canadá diz que uma das soluções precisa ser reconhecer um Estado palestino para meio que acalmar a multidão. Sabe, Winston Churchill se reviraria no túmulo. Quero dizer, todos os nossos antepassados estariam se revirando no túmulo. E isso é irreconhecível tanto para a esquerda quanto para a direita nesses países. Você tem razão, Fleur, ao destacar a mudança demográfica, tema sobre o qual escrevo há tempos. No meu livro A Estranha Morte da Europa, publicado há 10 anos, afirmei que a mudança demográfica, especialmente o grande influxo de pessoas de países muçulmanos, afetaria tanto nossas políticas internas quanto externas. Um renomado etnógrafo e escritor do mainstream como Eric Kaushman acabou de dizer isso sobre o Canadá. Muitos muçulmanos migraram para o Canadá nos últimos anos, fazendo suas vozes serem ouvidas e mudando o cenário político canadense. Mas se as pessoas acham que isso é apenas uma opinião, devem ter em mente que essa é uma opinião que, a portas fechadas, as elites políticas de todos esses países sabem ser verdadeira. Há cerca de 10 anos, o Ministério da Defesa em Whitehall, Londres, tinha um documento que acabou vazando justamente para o The Guardian, no qual eles diziam, o próprio Ministério da Defesa, que agora existiam conflitos estrangeiros nos quais a Grã-Bretanha não poderia se envolver devido à mudança demográfica interna. Há exemplos claros disso. Se Índia e Paquistão tivessem um conflito pela Caxemira amanhã, provavelmente haveria violência nas ruas britânicas e de outras cidades ocidentais. Claro, esse é o caso da disputa Israelo-árabe, israelense-palestina, israelense-Hamas, porque um número muito grande de pessoas no Ocidente chegou nos últimos anos, não se adaptou aos valores do Ocidente e simplesmente usou sua presença para, entre outras coisas, mudar a vida política interna e externa dos nossos países. É realmente incrível como isso não afetou apenas, sabe, o domínio da multidão dessas pessoas, mas de alguma forma e, sabe, a causa palestina sempre teve uma ligação com os comunistas por muitas décadas. Mas como agora todo esse wokismo está enraizado, você vê a Aliança Vermelho-Verde.
E isso, para mim, que parece muito deliberado. Nós sabemos da influência do Catar e de outros agentes mal intencionados, como China e Irã. Como tudo isso pôde acontecer debaixo do nariz de todo mundo? Eles sabiam e só esperavam que isso desaparecesse? Não queriam enfrentar isso ou há participação ativa dos líderes? Bem, como você mencionou, com razão, e as pessoas não falam sobre isso com frequência, países como o Catar, com suas quantias extraordinárias de financiamento aberto e encoberto para entidades no Ocidente, têm um impacto enorme, seja no financiamento de universidades, seja no financiamento privado de políticos. Isso teve um efeito demonstrável, assim como rivais e outros como o Partido Comunista Chinês, que ficariam muito felizes em usar ferramentas tecnológicas, usar plataformas de informação, plataformas de mídia social, para inclinar a balança e efetivamente causar autossabotagem, a desarmonia social, teorias da conspiração e muito mais para simplesmente invadir nossas sociedades. E sim, quero dizer, você mencionou a outra parte disso na Aliança Vermelho-Verde. E a parte vermelha disso é, quero dizer, algumas pessoas, eu não gosto da palavra woke, porque ela parece meio frívola demais para o que eu sempre considerei, como disse no meu livro, a loucura das multidões, como um movimento revolucionário fundamental. Mas esse movimento, sim, encontrou uma causa comum, uma aliança muito fácil, pelo menos por enquanto, com a causa islamista. E isso porque toda essa narrativa woke no Ocidente se baseia nessa análise de baixíssima resolução de todo o mundo e de tudo o que acontece na sociedade, como sendo simplesmente uma questão de opressor e oprimido. Você encontra as pessoas que estão sendo oprimidas e então ataca o opressor. Sim, Colonizador, colonizar, você sabe, vítima, vitimador e assim por diante, genocida e vítima de genocídio. É assim que muitos na esquerda trabalhista organizam sua política. E aí entra a parte verde e diz: nós vamos te dar essa interpretação pronta do Oriente Médio que se encaixa na sua narrativa subótima. E estaremos em aliança. Sempre é preciso, já faz quase um quarto de século, mas lembre-se, só por um tempo. Essa aliança vermelho-verde se desfaz o tempo todo, se fragmenta. Eu sei em quem eu apostaria entre o grupo trans pela Palestina e o grupo pró-Hamas. Eu sei em quem eu apostaria que vai vencer nisso. E eu só espero que esses adultos e idiotas, úteis ou não, nunca vivam para ver o dia, nunca cheguem ao dia em que percebam o que realmente estavam apoiando. veja o que acabou de ocorrer na flotilha como exemplo. Eles expulsaram o único membro lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer do barco e disseram para ele que ele está poluindo a causa palestina. Mas deixando isso de lado, Douglas, você sabe, eu sou britânica como você. E eu realmente fiquei muito deprimida ao pensar que a Grã-Bretanha, o país que salvou o mundo duas vezes, agora meio que capitulou. E 2 semanas atrás, tive esperança ao ver no sábado 13 aquela marcha com pelo menos 1 milhão de pessoas, independentemente do que a imprensa disse. Tommy Robinson e outros, geralmente chamados de extrema-direita, na verdade lutam pelos valores do país. Eu o considero um patriota. Isso te deu esperança de que talvez essa situação possa ser revertida e não ocorra uma estranha morte do Ocidente? Bem, você sabe, foi um momento importante e interessante que aconteceu algumas semanas atrás. A maioria da mídia ignorou completamente. Claro, Você disse, a maioria da mídia e a maioria dos políticos no Reino Unido acham que se você está preocupado com o que acabei de descrever, com o que acabamos de discutir, com o que qualquer um pode ver com seus próprios olhos, se você está preocupado com isso, você meio que tem permissão para fazer intervenções tímidas nesse debate, se por acaso for um deputado. Muito tímidas. Você pode escrever colunas sobre isso, se como eu tiver o privilégio de ter uma plataforma. Mas se você é alguém que não tem uma plataforma, então basicamente não tem direito a opinar sobre o futuro do seu país, o país em que seus filhos vão viver. E se você tentar opinar, será rotulado como um extremista de direita, branco, neonazista, fascista, homofóbico, transfóbico e por aí vai. E eu venho dizendo há anos que qualquer classe política razoável se perguntaria
o que a maioria da sociedade tem o direito de dizer e fazer sobre o futuro de seus países? Será que simplesmente dizemos que a cada 5 anos você tem o direito de votar em uma eleição e nós vamos oferecer as mesmas políticas de imigração, basicamente, ou até piores, as mesmas fronteiras abertas, ou até piores, a mesma imigração ilegal chegando todos os dias ou todos os dias da semana pelo canal, com jovens em idade de lutar, muitas vezes vindos principalmente de países de maioria muçulmana, atravessando o canal todos os dias ou em números ainda maiores? Vamos continuar oferecendo isso para eles e dizer: se você não gosta, calhe a boca, seu racista. Exatamente. Vamos responder a isso? E eu fico impressionado com o fato de que um protesto pacífico como aquele em Londres, que provavelmente Robinson e outros organizaram, continue, mesmo depois de todos esses anos, sendo difamado e atacado, entre outras coisas, pela igreja estabelecida. Quero dizer, houve um bispo de um tipo de, ou clérigo de um grupo cristão marginal, relativamente marginal, pelo que entendi, que fez uma oração no início do evento e havia bastante elemento cristão em referência à herança judaico-cristã do Ocidente, mas, sabe, todo bispo da Igreja da Inglaterra que falou sobre isso simplesmente difamou todos que estavam marchando. E esse é o roteiro que o Reino Unido e outros países ocidentais têm seguido há anos. No Reino Unido, quando uma imigrante muçulmano que havia chegado apenas uma semana antes, ilegalmente em um barco, molestou sexualmente 3 meninas em uma região de Essex chamada Epping. E ele estava hospedado em um hotel local que a maioria dos moradores não podia pagar para ficar. Quando o predador sexual recém-chegado foi descoberto, mães que pediram proteção para seus filhos foram difamadas como supremacistas brancas de extrema-direita. Curiosamente, muitas dessas mulheres corajosas simplesmente disseram: sabe, eu não me importo. Eu não sou racista, mas não me importo. Seus rótulos pararam de funcionar. Mas veja só, de lá até Michigan, onde um morador local disse recentemente que não queria, para uma representante muçulmana que representava o distrito, quando esse americano local disse: eu não quero viver em uma área onde as ruas têm nomes de terroristas do Hezbollah, ele foi informado pela autoridade local: você deveria sair da região. Você não é bem-vindo aqui. Dos Estados Unidos da América ao Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, a história é sempre a mesma. E já passou da hora das pessoas dizerem: não, já tivemos o suficiente disso e vamos resistir pacificamente contra isso. Mas existe um caminho de volta, Douglas, com as projeções demográficas? Ainda existe um momento em que as coisas podem mudar e o Ocidente pode ser salvo de sua islamização completa? Sim, eu acredito que sim. Não acho que nada esteja escrito. Eu não acho que haja algo inevitável em tudo isso. Nossos países no Ocidente foram completamente transformados em poucas décadas. Tudo bem, vamos levar menos tempo para mudar isso de volta e vamos resolver. Não temos outra opção. Só há essa opção, ou desistir, como Gadsden chama de empatia suicida. Vamos desistir e não defender mais nada. Então vamos simplesmente aceitar isso. A maioria de nós já se cansou há muito tempo de ouvir que nós, no Ocidente, não temos nossa própria cultura, não temos direito à nossa própria cultura, não temos direito à nossa fé, às nossas origens, não temos direito de sentir orgulho da nossa própria história, nem mesmo temos o direito de hastear nossas próprias bandeiras sem sermos chamados de racistas. A maioria de nós já está cansada disso há muito tempo. Se os políticos não forem sensatos para ouvir e adaptar suas políticas, temo muito pelo futuro. Mas eu acredito que nós vamos, mesmo que tardiamente, começar a reverter isso. Sim. Eu rezo para que você esteja certa. E isso, como eu disse, aquela marcha me deu esperança e também uma tendência geral na Europa das pessoas despertando. E o que eu realmente, sabe, me identifico no seu livro é o fato de que eu sinto que quase o 7 de outubro foi o precipício, levando o mundo ao limite dessa questão, colocando isso bem na frente deles e dizendo: ok, é agora ou nunca. Então, nesse sentido, 7 de outubro, de uma forma irônica e trágica, pode salvar o mundo. Sim.
A tragédia para Israel nisso tudo é que tantas pessoas no Ocidente, especialmente em posições de poder que deveriam perceber a conexão entre essas duas coisas, deveriam perceber que as pessoas andando pelas ruas das cidades ocidentais, gritando por jihad ou apoiando o Hamas e o Hezbollah e lamentando a morte de Sinwar e assim por diante, que essas pessoas serão um problema para o resto de nós em seguida. Exatamente. A tragédia para Israel, por enquanto, internacionalmente, é que tantas pessoas decidiram, em vez de enfrentar essa questão difícil, porque exigiria mudanças de políticas duras e difíceis em nossos próprios países, que decidiram: vamos entregar Israel. Vamos dar a eles o que querem com isso. Vamos dar a eles a Palestina, vamos sacrificar Israel. E isso é um erro histórico dos políticos que decidiram seguir esse caminho. Bem, você pensaria que o mundo teria aprendido a lição de abandonar a Tchecoslováquia, sabe? Quando Chamberlain voltou com a paz em nosso tempo para tentar satisfazer as ambições territoriais de Hitler. Você pensaria, sabe, Israel não está aqui para ser outra Tchecoslováquia. Não, quero dizer, eu sempre sou muito reticente em fazer comparações com os anos 1930, porque sempre temo que acabemos caindo nessa coisa de que sempre é 1930. Existe essa tentação e há certa verdade nisso, especialmente sobre o apaziguamento, como o Chetsu disse. Alimentar o crocodilo esperando que ele coma você por último. Mas eu acho que algo que, sabe, algo que tentei transmitir neste livro, que é, quero dizer, muitas pessoas entendem, digamos, uma parte do que aconteceu na Europa nos anos 1930 e 1940. A maioria acha que entende mais do que realmente entende, mas vamos deixar isso de lado por agora. Muito menos compreendido, mas que realmente precisamos entender mais rápido, é a questão do que os supremacistas islâmicos realmente querem. E muitas pessoas, eu acho, no Ocidente, que não são muçulmanas, por exemplo, não. Elas têm algum entendimento superficial do antissemitismo cristão. Eles têm algum entendimento superficial, não tanto quanto pensam, do antissemitismo nazista fascista e suas consequências. Acho que muito poucas pessoas, um número quase insignificante de pessoas fora do Oriente Médio e até certo ponto dentro dele, realmente entendem as raízes do antissemitismo islâmico, as raízes do antiocidentalismo islâmico. Portanto, teremos que estudar algumas questões e raízes que apresento neste livro. Vamos ter que aprender isso muito rápido, porque já está muito mais tarde do que qualquer um gostaria para ter que fazer esse curso de recuperação em história islâmica e nas origens de parte do ódio do Islã pelas formas não islâmicas de fazer as coisas. E há vertentes disso que eu descrevo no livro e ouvi de leitores que ficaram muito satisfeitos em aprender sobre isso ou absorver um pouco desse conhecimento. E outro ponto, aliás, que vou mencionar é a história do antissemitismo de esquerda. Isso também é importante e o que isso levou historicamente. Então, como eu sempre digo, o antissemitismo pode vir de qualquer direção política, mas a destruição que vem em sua esteira também pode vir de qualquer direção política. E, no momento, vem principalmente do Ocidente, do mundo islâmico e da esquerda radical. Com certeza. Sabe, eu tenho que dizer, por muitos anos, quando fui vice-prefeita de Jerusalém e lidava com a questão dos livros escolares o livro escolar palestino, tão antissemita, eu dizia isso em conferências judaicas sobre antissemitismo e eles não falavam sobre isso. Ninguém queria falar sobre isso porque, de alguma forma, isso nos tornava racistas ou, de alguma forma, o antissemitismo islâmico era justificado porque estamos em conflito com essas pessoas. O mais ridículo era que eu sempre contestava e isso deixava todos desconfortáveis. Agora, felizmente, graças a pessoas como você, todos podem falar sobre isso, pois é um ódio cruel que leva à morte. Mas vamos tentar seguir em frente um pouco e olhar para o que o futuro próximo nos reserva. Você está nos Estados Unidos, enquanto o nosso primeiro-ministro, Netanyahu, está lá discutindo com Trump um possível plano de paz, ou chamado plano de paz, e um plano de 21 pontos. Douglas, como você sabe melhor que ninguém, estamos exaustos por essa guerra.
todo mundo está exausto, mas não podemos deixar esse perigo claro e presente nas nossas fronteiras. Não está claro o que está sendo discutido. Prefiro não me precipitar sobre o que está em pauta. Mas você tem esperança de que talvez com este presidente em particular possamos avançar até mesmo para um acordo regional? Como você vê as coisas? Acho que a primeira coisa que precisa ser dita é que, como você disse, ainda não vimos o plano até o momento em que estamos falando. Eu ouvi e li relatos sobre parte do que ele contém. Eu ficaria surpreso se o Hamas aceitasse a maior parte disso, se é que aceitaria alguma coisa. O Hamas não pretende soltar os reféns e deve ser forçado a fazê-lo. E eles devem, na sua opinião, ser forçados por uma pressão internacional e local esmagadora, junto com a pressão da força cinética das forças de defesa de Israel, se necessário. Mas os reféns devem ser libertos. Eles deveriam ter sido libertos em 8 de outubro. Com outra administração em Washington, isso talvez fosse possível. Quando me perguntam sobre o ataque ao Qatar, digo que aconteceu quase 2 anos tarde demais. O Qatar não deveria ter sido autorizado a abrigar os mentores desse massacre e ficou impune por quase 2 anos. E a indignação internacional contra esse país, por motivos já mencionados, não foi significativa o suficiente. O plano de paz, pelo que entendi, vai envolver concessões, o que eu acho que é o típico dilema moral para Israel, se incluir a libertação de centenas e centenas de terroristas condenados das prisões israelenses que foram colocados lá por estarem envolvidos em conspirações contra Israel, realizando ataques contra israelenses. Isso é muito difícil para o público israelense aceitar, por motivos que você conhece bem. E não menos importante é o fato, como todos em Israel sabem, mas poucas pessoas de fora sabem, mas como mencionei no livro, que Yaka Sinua, o arquiteto do 7 de outubro, foi ele mesmo libertado de uma prisão israelense, onde estava por assassinar palestinos, literalmente com as próprias mãos, e foi solto em uma troca de prisioneiros por um soldado israelense, Gilad Shalit, há 15 anos. E por isso os israelenses conhecem o preço dessas trocas. E, claro, o Hamas sabe muito bem o quanto toda a questão de tomar reféns fere o Estado judeu em seu coração. E eles se aproveitam disso. Por isso, essa é uma questão incrivelmente difícil para os líderes de Israel e para a sua população. Uma coisa que eu diria sobre o plano de paz e o presidente Trump é: o presidente Trump é um político incomum de várias maneiras, mas uma delas é que ele realmente olha para questões que parecem insolúveis e tenta resolvê-las. E o que ele faz, a maneira como ele faz isso é perceber que se você tem tentado resolver algo e não deu certo todas as vezes, e as maiores mentes têm tentado resolver isso há décadas, talvez seja a hora de tentar algo novo. Então, quando no início deste ano ele propôs um novo plano para Gaza, eu o incentivei, mas não porque eu achasse que o plano em si fosse particularmente bem elaborado ou detalhado e coisas assim, mas porque fiquei tão aliviado de ouvir um presidente americano, ou na verdade qualquer líder do mundo livre, não dizer apenas que o melhor cenário para acabar com essa guerra é que o Hamas, ou algo parecido com o Hamas, permaneça no poder em pelo menos algumas partes de Gaza. Para a comunidade internacional, Israel deve se retirar, bilhões em ajuda devem ser enviados e Gaza precisa ser reconstruída com preocupação sobre quem comandará a educação, já que a Organização das Nações Unidas não fez um bom trabalho nos últimos 20 anos, certo? Mas o plano basicamente não previa nenhuma mudança especial nas realidades do local. E, efetivamente, como você e eu e muitas pessoas que estão assistindo sabem, isso só significaria que em algum momento no futuro os foguetes começariam novamente. Com certeza. E no futuro, o 7 de outubro voltaria a acontecer. Acho que essa é uma posição de status quo completamente inaceitável. Então, fico satisfeito que o presidente Trump tenha mostrado repetidamente que está disposto a quebrar esse paradigma completamente fracassado. E veremos exatamente como isso será. Mas eu acho que há mais motivos para o otimismo do que muitas pessoas percebem. Eu quero concordar com você e acho que, no geral, eu concordo.
Acho que insanidade é repetir as mesmas ações esperando resultados diferentes, como insistir na solução de dois estados, mesmo que todos repitam isso várias vezes, como se a liderança palestina tivesse mudado completamente. Mas uma coisa que realmente me preocupa nos Estados Unidos, e de novo, sabe, eu tenho muita confiança no presidente Trump e na administração dele, é essa forma de antissemitismo de direita, que não é nova, mas sim uma versão reciclada do velho antissemitismo de direita, que estamos vendo com esse pessoal que chamam de direita woke, como o Tucker Carlson. Como, quero dizer, você está aí, Douglas, e tem um olhar atento, o quão comum isso é? E devemos ficar muito preocupados com isso? Com certeza é motivo de preocupação. E eu não acho que seja apenas um tipo de. Eu não acho que seja só o antissemitismo que tem sido explorado, digamos, por algumas influências da direita. Também vejo como anti-ocidentalismo. Voltamos à questão da ligação entre as duas coisas. Elas simplesmente andam juntas, como cavalo e carruagem, ou moto e sidecar. O problema de uma parte da direita americana, parte da qual tem influência, parte da qual não tem, é que, de novo, desculpe soar repetitivo, mas antes de tudo, dinheiro do Qatar está por toda parte, circulando por aí. Muito atraente. Há também o lado sensacionalista disso. Verdade. Se você faz um podcast sobre algo que é historicamente preciso e aceito como verdade, sua taxa de cliques pode ser boa. Pode ser moderada ou baixa, se você fizer uma pseudoanálise quase histórica baseada em absolutamente nada, mas que é nova, chamativa e perigosa, você vai conseguir os cliques. Então isso também é impulsionado por essa questão algorítmica, onde pessoas fracas e facilmente compradas simplesmente vão agradar aquilo que traz os cliques e, consequentemente, a receita em dinheiro. Mas também existe essa questão que, infelizmente, e de novo, é algo que eu venho apontando há muitos anos, infelizmente, isso pode acontecer de qualquer lado. O anti-ocidentalismo da direita é basicamente aquela coisa de Israel é especialmente ruim, mas nós no Ocidente também sempre fomos. E, particularmente nos Estados Unidos, isso aparece na ala neo-isolacionista, que acredita que a América nunca fez nada de bom no mundo, que efetivamente em todo lugar onde a América se envolveu só piorou as coisas. Acho que isso era inevitável como uma reação contrária a algumas das políticas externas fracassadas do período pós-11 de setembro e ao sentimento resultante entre alguns da direita que se decepcionaram por terem concordado, por exemplo, com as políticas de George W. Bush e depois perceberem que, na verdade, eles não sabiam tanto quanto deveriam saber. Muitas pessoas da direita se decepcionaram com isso. Essa é a análise mais honesta. Eles se decepcionaram e, por isso, preferem que as tropas americanas fiquem em casa, exceto quando o território americano estiver ameaçado. E eu acho que essas pessoas absorveram uma espécie de narrativa de esquerda novamente, de que sempre que o poder americano é demonstrado, tudo piora. E eu não acho que seja esse o caso, né? E acho uma pena que uma parte da direita esteja brincando com isso da mesma forma que uma parte da esquerda tem feito há muitas décadas. Sim, realmente é difícil de acreditar. Como você disse, você não sabe de onde isso vem e pode vir de qualquer lugar. No fim, acho que ir contra Israel e os judeus é, como você disse, começar a ir contra a própria civilização ocidental deles. E isso é extremamente triste. Mas você nos dá um pouco de esperança, Douglas. Primeiramente, que existam pessoas como você que conseguem escrever esses livros que têm um enorme impacto na psique das pessoas que estão mais dispostas a ouvir, e pelo seu ativismo e pelo seu relato, preciso do terrível, terrível massacre que aconteceu. Sei que você esteve aqui e conheceu muitas dessas vítimas. E Israel ainda é forte. Vai continuar sendo forte. Nós oramos, eu oro, e às vezes acho que as coisas precisam chegar ao fundo do poço antes de melhorarem. Só me pergunto se já chegamos ao fundo do poço e estamos subindo, ou se ainda não. Mas eu estou orando para que, do jeito que a história tem altos e baixos, é isso que vai acontecer. Eu rezo pela mesma coisa, Flor.
Muito obrigada, Douglas. Obrigada por estar conosco. Obrigado, é uma honra.